Bom, para nós é um privilégio tê-los aqui novamente. Um privilégio conhecê-los, mas hoje nós queremos conhecer um pouquinho melhor de como que é, primeiramente, essa vida a dois ministerial. No sentido, em que sentido que eu falo? Das viagens, como que é viajar, como é chegar em casa, como que está funcionando isso tudo. Porque a Helena não tem agenda mais esse ano. Ela está exausta de cansada, tadinha, porque tanta gente quer ouvi-la falar, né, e quer adquirir os materiais. E eu lembro de um fato, João, que marcou a minha vida. Foi que você falou assim, olha, a agenda da Helena quem faz é eu, porque se ela fizer, ela bagunça tudo. Então fala comigo, porque eu sou responsável pela agenda dela. Como que tem sido, João? Como é que é isso, dividir a sua esposa com tantas mulheres? Boa noite. Primeiro, na verdade, o Senhor é que divide a Helena comigo. Então, amém. Ele tem... O Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. Algumas pessoas encontram com o Senhor e entendem esse propósito e trabalham para cumpri-lo. Buscam de Deus a direção para cumpri-lo. Outras ainda estão procurando, outras talvez nem vão entender e conhecer isso. E eu sempre soube do propósito de Deus na vida de Helena, né? Quem sou eu para atrapalhar? Algumas vezes a gente pode até ter um entendimento diferente sobre algumas questões, mas isso não interfere de maneira alguma no casamento, muito pelo contrário. O casamento ele é feito para que os dois se completem. Então, um apoiando, sustentando, cooperando com o outro. E, obviamente, que a família sempre foi prioridade. Então, isso é claro para mim, isso é claro para Helena. A gente procurou entrar pelas portas que Deus foi abrindo, na medida em que a gente tinha consciência de que estavam sendo abertas por Deus. E o resto o próprio Senhor faz, né? A gente acha importante, Maria Tereza, porque os nossos filhos não são mais crianças, né? Se os meus filhos fossem pequenos, talvez eu estaria numa jornada bem mais desacelerada, vamos dizer assim. Mas mesmo com os meus filhos, a caçula vai fazer 14 anos, né? A mais velha tem 22. Mesmo com a família já crescida e eles entendem o meu chamado, eles também nos liberam. Toda virada do ano a gente senta junto em família para ver como que eles estão percebendo isso, como que eles estão absorvendo as viagens. E de segunda a quinta eu sou mãe tempo integral. Então eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho, não tem nada de glamouroso na minha vida. É uma vida comum de cuidado e dedicação à minha família. Eu tenho a tia Cida, que me ajuda 3 vezes por semana, mas na maioria das vezes ela fica com os meninos, né, por causa de preparação de almoço, essas coisas, e um adulto em casa é sempre bom, né? E então, durante a semana, a minha rotina é como de qualquer outra mulher, né? E eu evito ao máximo sair de casa de segunda a quinta. E a gente tem o dia da família, que normalmente acontece na terça-feira, que é o dia da gente sair junto, ir para o boliche, ir para o cinema, ou simplesmente ficar em casa conversando. Hoje, eles também já têm as rotinas deles, né? A Clara, hoje, ela faz 2 universidades e estágio de tarde. Então, a Clara visita lá em casa. Então, todo o tempo que a gente pode estar junto, ao redor da mesa, né? Eu cheguei dos Estados Unidos na terça-feira passada, e a Clara estava na faculdade, só sai da aula às 10h30. E quando ela ligou, ela mandou uma mensagem para o pai dela: vocês já estão comendo? E a gente estava faminto, e já era 9h da noite. E ele falou: sim, nós estamos comendo. Mas nós percebemos que ela queria estar conosco à mesa. Eu falei assim: não tem problema, a sobremesa te espera. E aí a gente comeu, saiu da mesa e tal. Na hora que a Clara chegou, todo mundo voltou para a mesa, para sentar ao redor da mesa, todo mundo junto. Aí a gente foi comer a sobremesa, ela foi comer, a gente foi comer a sobremesa junto com ela e conversamos e tal. Então a gente tem que, mesmo quando as agendas começam a conflitar,
mesmo quando a coisa fica difícil, a gente tem que entender que primeiro é o nosso relacionamento com Deus, depois é a família, e depois vem os desdobramentos do nosso relacionamento com Deus, que é o serviço ao reino. Agora, família é obra de Deus. Quando eu cuido da minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. E eu quero, nesse momento, dizer que por que nós escolhemos esse bate-papo? Porque, às vezes, experiências do outro não só nos edificam, mas também nos fazem crescer. Nós, como corpo de Cristo, nós aprendemos uns com os outros. Isso é ser família, não é, Helena? É isso. É aprender uns com os outros. E chegou outra pergunta aqui, dizendo assim: eu gostaria de saber, quando não há carinho, nem palavra de amor de uma das partes no casamento, como agir? Olha, o carinho, ele é uma consequência do amor, do respeito, da comunhão, da convivência. E eu acho que não apenas na falta do carinho ou na falta de qualquer outra coisa que seja importante, seja para o marido, seja para a esposa. Acho que a maneira de agir nessas situações é a conversa. Nós entendemos que algo que tem faltado nos casamentos hoje em dia e que tem sido causa de divórcios é o que a gente chama de intimidade emocional. Falta de intimidade emocional. Então, o que é intimidade emocional? A gente tem que se relacionar no sentido de completar um ao outro, de confiar um ao outro, de sermos amigos de verdade um do outro. E aí você pode falar o que você quiser, você pode discutir qualquer assunto e se envolver muito além da questão física. Não vai ser apenas uma interação, a esposa cumpre um papel, o marido cumpre o seu papel, e se cada um cumprir o seu papel, está tudo bem. Não, isso é muito superficial. Isso aí você faz com o padeiro, com o professor, com o motorista, com o médico. Você conhece aquela pessoa, tem respeito por ela, vocês têm uma interação pelo papel que ela desempenha e só. Intimidade emocional é muito mais profundo. Então, alguns casais vivem como casados sem intimidade emocional. Aí, quando surge um problema, porque um dos dois está sentindo a falta de alguma coisa, não consegue chegar e se abrir e conversar e se expor ao outro, ou às vezes, quando um se expõe, o outro escandaliza e não consegue entender no sentido de ouvir e de ajudar. Então, é preciso que o casal desenvolva intimidade emocional. E fica uma dica para quem está ainda naquele período de namoro: a amizade é uma das bases que não pode faltar num casamento, na construção de uma família. Sejam amigos, conversem um com o outro sobre você mesmo, abra o seu coração, porque se não houver esse tipo de envolvimento, numa situação que alguém está sentindo falta de algo no casamento, vai trazer problema. Se há intimidade emocional, vai haver conversa e vai haver a solução para o problema. E tem uma questão também que a gente tem que levar em consideração. Nós, mulheres, recebemos do próprio Deus uma habilidade para a influência, né? Para a gente ilustrar isso bem, é o seguinte: quando tem uma mulher azeda dentro de casa, a casa inteira fica azeda. E quando tem uma mulher bem-humorada, não tem nada que derruba o humor dessa casa. É ou não é, gente? A gente é meio que o termômetro da casa. Só que nós temos uma habilidade, Maria Tereza, que a gente não usa. A gente gosta muito de ter palavras de encorajamento, de carinho e tal. Primeiro, a gente tem que entender a linguagem de amor de cada um. Às vezes, esse marido não é uma pessoa que é como você, que gosta de tocar, ou que é palavra de encorajamento, porque tem as linguagens do amor, né? Para um é palavra de afirmação, para outro é toque físico, para outro é serviço. Enfim, você tem que identificar, porque às vezes o seu marido não é um cara carinhoso, mas é um cara trabalhador, é um cara que vive para a família, é um cara responsável, equilibrado, que segura a onda quando a bomba estoura.
Às vezes é a questão de você identificar a linguagem de amor do seu marido e receber, porque normalmente a linguagem de amor que a gente quer é a que a gente dá. Então, às vezes a minha linguagem de amor, por exemplo, é palavra de afirmação. Então eu gosto muito de falar, João, você é o cara, né? A linguagem de amor do João é toque físico. Eu posso manter a casa arrumada, eu posso manter os meninos limpinhos, eu posso falar, João, você é o cara, mas se eu não dar um trato nele... Ele precisa de cafuné, de beijo, de toque. Tem dia que ele está exausto. Às vezes eu vejo que ele está nervoso e ele não é muito de falar. Aí eu chego e passo a mão nas costas dele. Ele para tudo que ele está fazendo e fala, ai, meu Deus, que coisa boa. Já resolve tudo na hora. É a linguagem de amor dele. Então, identifica a linguagem de amor. Mas às vezes não é, né, Maria Tereza? Às vezes o cara tá nem aí para nada. A luta tá grande. Não é questão de linguagem de amor, não. O cara é bronco mesmo, é grosso mesmo e tal. Eu acredito, gente, que a gente tem condição de mudar a atmosfera quando a gente começa a semear o que a gente quer receber. Então, se é muito importante para você palavra de carinho, mas você não recebe, começa a plantar. Meu bem, é tão bom quando você chega em casa. Meu bem, você me dá tanta segurança. Sabe, você é um homem. Você chega e resolve a parada. Eu me sinto protegida do seu lado. A gente pensa que eles não precisam de ouvir isso, gente. Mas eles precisam, assim como a gente precisa. Fica a dica. E aqui as dicas tem que ser um pouco mais para as meninas, para as mulheres, né? Depois tem que fazer o Filhos do Rei também, viu? Para falar para eles. É isso aí! Mas então, só complementando também, a intimidade emocional é importante. Conhecer o temperamento de cada um e as particularidades, a forma de amor de cada um, tanto para dar como para receber, também é fundamental. E tem as questões também das diferenças entre homem e mulher. Não é? Você não vai querer, não adianta pensar que o início do casamento já vai funcionar com todas as engrenagens. Precisa de tempo para a coisa funcionar bem, da melhor maneira possível. E precisa de tempo para um conhecer o outro. Por exemplo, os homens, pela natureza masculina, claro que existem exceções, mas normalmente os homens têm muita dificuldade de compreender o que a mulher está dizendo. Porque muitas vezes a mulher diz não, e esse não pode ser sim. Esse não pode ser espera um pouco. Esse não pode ser estou pensando. E às vezes o não quer dizer não. Para nós homens entendermos isso é completamente difícil. E a gente precisa de um tempo de convivência para começar a entender porque vocês não respondem pura e simplesmente com palavras. Por isso que lá no DVD Casados e Felizes a gente fala sobre comunicação. Comunicação, fundamental. Então, o homem vai levar um tempo para entender a comunicação feminina. E toda resposta que a mulher dá, ela não se limita à palavra dita. Tem que observar qual a feição do rosto, qual o movimento do corpo, para poder entender. Então isso não é de uma hora para outra. E aí a dica para as meninas seria, a dica para as mulheres seria, o seu marido ou o seu futuro marido não tem bola de cristal. Falei isso para a Larissa ontem, né? Os homens não entendem a linguagem da esposa de cara. Então não pense que ele vai ter bola de cristal, que não tem. Então se você quer insinuar alguma coisa, quer fazer entender alguma coisa, quer dar uma dica, primeiro você tem que treinar o camarada, porque de cara ele não vai perceber. Então no início do casamento, fale sobre o que você gosta, dê as dicas de uma forma assim, bem clara, bem objetiva, e aos pouquinhos ele vai entendendo, vai pegando as dicas, até que você possa simplesmente mover a sobrancelha e ele já sabe tudo que está acontecendo, né? Se eu fosse dar uma dica para os homens, eu ia dizer assim: se você percebeu que ela está na fase
pré-menstrual, não pergunte nada, não cobre nada, não fale nada, deixe ela quieta. E põe o chocolate debaixo da porta. Tem uma noiva aqui aprendendo bastante sobre casamento. Helena, chegou uma pergunta aqui, é o seguinte: meu marido e eu temos ministérios diferentes. Eu estou sempre em evidência, mas ele não. O que eu posso fazer para que não adoeça o meu casamento, essa diferença de ministério? Uma vez alguém perguntou para mim assim: não te incomoda você estar em mais evidência do que o seu marido? E eu falei com a pessoa assim: você não entendeu nada. Eu só estou em evidência por causa do meu marido. A gente tem que tomar o cuidado seguinte: eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de estar debaixo da liderança de um homem seguro e gentil. Então, o homem que é seguro de quem ele não se sente ameaçado pelo ministério da mulher dele. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer, e ele se realiza nisso que ele faz. Então, ele não é uma competição para ver o ministério de quem que é maior, gente, pelo amor de Deus, né? É um cooperando com o outro, é os dois juntos. Eu acho que essa questão do ministério diferente tem que ver até que ponto que é diferente. É diferente no sentido de que leva cada um para um lado, porque vocês têm que se alinhar. Porque Deus não chamou o homem para fazer uma coisa, a mulher para fazer outra. O João faz uma coisa diferente da minha, mas as duas caminham juntas, a gente caminha junto. Eu apoio ele nos projetos dele. O João é professor de matemática, o João cuida da minha agenda, o João cuida da loja virtual, e essa parte eu não preciso me preocupar. E eu ministro a palavra e ele me protege. Tem vezes que eu estou cansada, que eu estou sobrecarregada, e ele já põe em ordem lá em casa. Sua mãe precisa descansar, sua mãe precisa de tempo para ler a palavra, sua mãe precisa de tempo para estudar, dá um tempo lá. Então, quer dizer, ele me protege, ele me guarda. Então, não é difícil para a gente nessa dinâmica. Agora, você especificamente, querida, a primeira coisa é que você tem que perguntar uma coisa para Deus. Mesmo vocês tendo ministérios diferentes, vocês estão caminhando juntos, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo objetivo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o seu ministério incomoda o seu marido? Deixa ele inseguro? Você exclui o seu marido do ministério que Deus te confiou? São coisas que você precisa rever, porque o nosso primeiro ministério é a família. Nenhum ministério compensa uma família destroçada. Para mim, a evidência de que Deus não está no ministério é quando a família começa a sofrer por causa desse ministério. Não, mas Deus mandou fazer porque Ele cuida das minhas coisas enquanto eu cuido das dele. Sim, o Senhor cuida de você quando você está fazendo o que Ele mandou e não o que a sua vaidade te leva a fazer. Tem muita gente que usa o ministério para se afirmar pessoalmente, para se realizar como pessoa. E isso é importante também. Esse lugar que a gente está servindo a Deus, uma das evidências que a gente está no lugar certo é que Ele traz grande alegria para a gente. Mas, em nome dessa alegria, nós não podemos sacrificar a família e o casamento. Então, se você sente, querida, que o seu casamento já está sofrendo desgaste, que o seu marido está inseguro, que ele não está gostando, é hora de você dar passos para trás e levantar o seu marido. Levante esse homem, encoraje, ore, diga a ele que ele é importante, que ele tem um chamado e que você está disposta a ficar em off um pouco para que ele seja encorajado. E quando ele se sente seguro, não tem porquê, porque não é uma competição. É isso que eu penso. Pois é. Eu acho que talvez como homem eu compreenda um pouco melhor a pergunta, não sei se foi mulher ou homem que fez, mulher, mas acerca de um comportamento do marido, né? A primeira coisa que eu queria ressaltar é que pode ter ministério que seja mais evidente, que apareça mais, não é? Você quase não vê os câmeras, você praticamente não vê o pessoal do som, da técnica.
você vê rapidamente os introdutores, mas se tirar o pessoal que está operando o som, que está operando o vídeo, a comunicação que sai daqui não vai chegar até vocês. Nada então, funciona. Não quer dizer que quem está falando ao microfone ou aparecendo é mais importante. Cada função tem a sua importância, né? Umas aparecem mais do que as outras. E os olhos aparecem, o coração não. E qual que é mais importante? Tira o coração. Ninguém vive sem o coração. Com o olho ainda dá para viver, mas tem a sua importância, ele vai te guiar. Então, ministério evidente não significa mais importante do que outro que não aparece. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é, com relação a marido e esposa. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa. Muita gente pega esse texto lá de Efésios e coloca que o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da família. Não, ele é o cabeça da esposa. Isso tem tudo a ver com o fato do Senhor ordenar à esposa que ela seja em tudo submissa ao seu marido. E quando fala de submissão, acontece um frisson, né? Porque, não por causa da palavra, mas pelo entendimento errado da palavra. Submissão não é você abaixar a cabeça e dizer, sim, sim, Senhor, o que você disser é isso mesmo, não vou dar opinião, não vou me manifestar. Não é escravidão, não é isso. Debaixo da missão. Por isso que o homem é o cabeça da esposa. Ela é o suporte, ela é o apoio, ela é aquela que vai trazer, é uma coluna, e o homem precisa disso. Então não tem menor problema em ela ter um ministério que seja mais evidente, mas é fundamental que isso não tire dela o papel de apoio ao marido, suporte ao marido. Todo homem precisa desse apoio para se desenvolver em todas as áreas da sua vida, mesmo que ele não perceba isso, e na área ministerial não é diferente. Então o que precisa ser visto aí, na minha opinião, é se ela tem sido de fato esse apoio, esse suporte ao ministério que Deus confiou a ele, né? Porque se isso acontecer, não vai faltar segurança da parte dele. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho. Houve uma ocasião que eu recebi um convite. A pastora Zenete ia com alguns intercessores para o Japão. E a pastora Zenete falou, Helena, eu preciso de você no Japão comigo. Eu cheguei em casa e disse para o João, vai ter uma viagem com a Zenete para o Japão. E eu sempre viajava com a Zenete. Aí o João virou para mim e falou, para o Japão? Para ficar quanto tempo? Eu já tinha ido com o Diante do Trono para o Japão. Fiquei 10 dias fora e foi 15 dias fora e foi muito difícil para a gente. Para o Japão quando? Quanto tempo? Eu falei assim, 2 semanas. Ele, você não vai. Eu, tá bom. Vou brigar. Aí, virei para a Lígia, que era secretária. Helena, e aí? Falou com o João, falei, Lígia, e aí? Eu não vou para o Japão. Por quê? Porque ele disse que eu não vou. E aí, o que você vai fazer? Vou falar com o chefe dele. Aí eu orei. Aí eu orei e falei, Senhor, tem o convite para o Japão. Eu não sei por que o João falou não. Nossos filhos eram pequenos. Aí ele falou assim, não, é muito tempo fora de casa, você tem os meninos, a gente tem os meninos, é muito difícil para mim ficar sem você aqui tanto tempo. Eu, ok. Não discuti e falei para Deus, Senhor, é difícil para ele mesmo. Eu queria muito ir ao Japão, mas qual é a sua vontade? Se o Senhor quer que eu vá no Japão, Deus, o Senhor tem que falar lá de cabeça para cabeça. Agora, se o Senhor não quer que eu vá e está usando o João para me livrar de alguma coisa, me livrar dessa viagem, Senhor, eu recebo isso. Agora, aquieto o meu coração e levanto uma pessoa para ajudar a Zenete. E esqueci, gente. Eu deixei aos pés do chefe do João e esqueci. Passou uma semana, o João chegou em casa e disse, Helena, ele chegou do nada, chegou para almoçar. Helena, você vai para o Japão. Como é que é? O que foi? O que aconteceu? Deus falou que é para você ir. Então, é muito importante, porque às vezes
Olha, a Bíblia diz, Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. O propósito de Deus, o homem não impede. Vocês lembram de Abigail? Nabal era homem tolo, obstinado, e não quis se converter ao Senhor. Deus feriu a Nabal de morte, tirou Nabal do caminho de Abigail e deu a ela Davi como marido. Então eu quero dizer o seguinte, a vontade de Deus vai prevalecer, você não precisa de brigar. Agora, se eu fosse uma mulher louca, o que é isso, João Lúcio? Está pensando que é o quê? A última Coca-Cola do deserto? Você não se opõe à vontade de Deus para mim, não, que é ruim para você. Para de espernear, entendeu? Você tem que falar com quem pode resolver a parada. Deus é do Senhor, fala com Ele. Não é do Senhor, aquieta o meu coração, estou em paz. Sempre há bênção na obediência. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu queria nesse momento, meu esposo até estava ali no cantinho, mas eu acho que ele saiu. Talvez você não conhece ele, mas eu também, Helena, não estaria aqui se meu esposo não estivesse ao meu lado. Eu estou hoje à frente do Ministério das Mulheres, porque em todo tempo meu esposo está me apoiando, em todo tempo ele está orando, em todo tempo ele está lá fora, em todos os dias nessa semana. Ele chegou aqui às 8 horas da manhã, às 7h30, e só sai às 11 horas da noite, quando termina tudo. Então eu louvo a Deus pela vida do Maxwell. Quem não conhece, ele está lá no stand. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, são 22 anos juntos, 19 anos de casados. Temos 2 filhas lindas, a Laura e a Laís, que também completam o meu ministério. E assim, ter uma família junta, cumprindo o propósito, é muito importante. Amém? E chegou uma pergunta bem interessante. Na trajetória conjugal de vocês, a quem vocês recorrem? Existem pessoas que vocês buscam para se aconselhar regularmente? Bom, nós somos membros da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem um ministério voltado para famílias, que é uma bênção. E desde que nós nos tornamos membros de lá, esse ministério já tinha um desenvolvimento. E na época que nós éramos noivos, os líderes desse ministério eram o pastor Ciro e a pastora Yara. E nós fizemos o curso de noivos com eles, depois eles se tornaram nossos padrinhos de casamento. E tudo que a gente aprendeu para dar os primeiros passos ali dentro do casamento, como marido e mulher, como pais, foi com o pastor Ciro e a pastora Yara. Eles foram os nossos mentores. Hoje eles não estão na Lagoinha mais, mas até hoje a gente os tem como referência, nos abençoaram muito, nos ensinaram muito, foi muito especial. Eu não sei como funciona aqui, mas eu creio que deve ter algum tipo de orientação também, nesse sentido, para as famílias. Então, e além do pastor Ciro e da pastora Yara, depois a Helena pode complementar se ela quiser, a gente tem sempre existem pessoas que são referências. Por exemplo, nós atuamos por 13 anos no Diante do Trono, e o Diante do Trono, ele sempre foi um ministério que era composto por famílias, casais, pais e filhos, mães e filhas. E no DT, eu não sei quem vai lembrar, o baixista do grupo original é o Rony Fares. E o Rony, ele e a Luciene têm 3 filhos, 2 homens e a menina é mais velha. E eles são um pouco mais velhos do que eu e a Helena, e os filhos um pouco mais velhos do que os nossos. Então, o Rony, ele vivenciava algumas experiências no casamento e no relacionamento com os filhos, antes de mim e da Helena. Então, eu sempre dizia para o Rony, olha, eu te observo em tudo, Rony, e quando eu tenho alguma dúvida, eu ia lá e perguntava para ele, olha, como é que é essa situação com a sua filha, com a Rafaele? Como é que você lidou nesse caso com o Guilherme? Como é que você lidou com o Gustavo? Como é que vocês agiram nessa situação? E eu sempre observava e trocava ideia com o Rony acerca disso, porque eles vivenciavam tudo antes da gente. Então são pessoas que Deus certamente vai colocar na sua trajetória para serem referência, e você tem que ter a liberdade de procurar realmente conselho e procurar realmente ajuda de quem você percebe que já passou por aquela situação e pode te ajudar.
Hoje, por exemplo, nós temos essas pessoas e hoje, por exemplo, se eu preciso de um auxílio mais como mulher, como mãe, né, esposa, graças a Deus eu tenho muitos referenciais e mulheres que se levantaram em disposição para me ajudar. Nos Estados Unidos temos a doutora Adriana Miller e a Micheline Farias. Temos a Dev Tairos, que também é uma mulher que já abriu a casa dela, o coração dela, várias vezes, para compartilhar comigo como mulher mais velha, ensinando alguém mais jovem do que ela. Então, realmente, graças a Deus. Agora, é muito importante você procurar para uma pessoa que vive o que prega, né? Uma pessoa que é coerente, não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que tem uma vida coerente com aquilo que a Bíblia diz, uma pessoa que dá frutos na vida familiar dela, e uma pessoa que, sobretudo, sabe entender e guardar a sua privacidade. Eu acho que é essa a pessoa ideal para você se aconselhar, buscar conselho. Na multidão de conselhos a sabedoria, é o que a Bíblia diz, e ninguém caminha sozinho, e a gente precisa mesmo desses homens e mulheres que são mais velhos, mais experimentados, já passaram por uma jornada que a gente ainda não caminhou e que podem dividir com a gente algo que a gente ainda não sabe. Claro, e uma pessoa, obviamente, não apenas com relação à família, mas um referencial para a nossa vida toda, desde que nos entendemos como membros da igreja, é o nosso pastor Márcio Valadão. Claro que é tudo isso que a Helena falou aí. É. Podem bater palma. É muito importante, sabe? Eu acredito muito nisso. Nós precisamos de ter pessoas que falam na nossa vida, que falam no nosso ministério. Falam a verdade. Verdades que nós precisamos ouvir, que nos corrigem. Hoje aqui na igreja nós estamos trabalhando com o discipulado 1 a 1, aonde nós confrontamos os nossos discípulos individualmente com eles, temos horários específicos onde nós conversamos sobre todas as áreas e tem sido uma bênção, não tem? Quem tem executado um mais um aí? Amém. Pastora Heloísa tem feito um mais um com as meninas lá em Fernandópolis e tem sido uma bênção, né, pastora? Chegou uma pergunta bem interessante e ao mesmo tempo difícil. Traição. Sou casada há 13 anos. Fui traída e não consigo perdoar. Mas sei que o meu casamento foi de Deus. O que devo fazer, pois a dor é muito grande? Você deve perdoar. Perdoar. Vamos entender o perdão. O perdão não é uma emoção. Nós não podemos ser controladas pelas nossas emoções. A emoção é uma arma, uma ferramenta muito poderosa. E ela pode tanto te levar para o êxtase, como pode te levar para a destruição. Por causa da emoção, a traição aconteceu. Seu marido se deixou levar, não pela aliança, não pelo compromisso, mas pela emoção. Ele sentiu um desejo, ele sentiu uma vontade, certamente deve ter acontecido uma construção para chegar até aí, e sucumbiu, caiu, pecou, se desviou, errou. Agora a pergunta é, ele se arrependeu? Se ele se arrependeu, perdoe. E se ele não se arrependeu, perdoe. Sabe por quê, gente? O perdão é a manutenção da nossa sanidade. Quem não perdoa, a ferida que já é grande e é real e está doendo muito, ela só fica maior, ela não alivia, ela vai crescendo e a raiva, a falta de perdão vai alimentando, é igual um câncer. O açúcar alimenta os tumores. Então, a falta de perdão é correspondente ao açúcar para o câncer. Quando você não perdoa, você está nutrindo um tumor. E quando você perdoa, você seca esse tumor. Você extirpa esse tumor. Então você precisa de entender que o perdão é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão. Sabe aquele primeiro momento lá do namoro? A gente vê
a gente gosta, vem, o coração dispara, um quer ficar perto do outro para sempre, aí vem o dia do casamento, aí aquela festa linda, aquele vestido lindo, ai que lindo que é tudo, o sonho vivido, né Lala? O sonho vivido, aí vem a lua de mel, novas descobertas, que delícia! Mas isso depois vai se acalmando, essa tempestade de verão, vai virando chuva serena, as coisas vão entrando nos eixos, o dia a dia vem para a vida, os problemas, a realidade, a paixão amadurece, e você não é mais levado pelas suas emoções, você é levado pela sua aliança, pela sua decisão de fazer a essa pessoa o que você se comprometeu a fazer, de tratar essa pessoa como você gostaria de ser tratado, de honrar essa pessoa e respeitar essa pessoa como você gosta de ser honrado e respeitado. Isso é amor. Por isso que Jesus falou, ame o seu inimigo, porque é possível, não é um sentimento, é uma decisão. Então o perdão também é uma decisão. Se você deixar as suas emoções no comando, você não consegue perdoar. Mas se você falar, não, eu vou perdoar, porque a Bíblia manda eu perdoar. Eu vou perdoar porque eu quero a minha sanidade mental, espiritual e emocional. Eu vou perdoar. E dá um tempo para a ferida cicatrizar, gente. O perdão não muda uma chavinha assim, pluf, já te amo de novo, vem cá me beijar a boca. Não é assim. Você precisa de um processo de luto, de elaboração dentro de você. É difícil, vocês vão ter que se esforçar para fazer florescer aquilo que sofreu um corte, um abalo violento. Deixa cicatrizes, deixa marcas profundas, mas tem chance de recomeçar, gente. Tem jeito de voltar a ser bonito de novo. Eu garanto, porque eu sou fruto de um casamento que passou por um adultério. Meu pai e minha mãe sofreram essa dor e eles superaram, e eu fico vendo eles hoje. 52 anos de casados, companheiros um do outro, um felizes, cuidando do outro, felizes. Então tem chance, mas você vai ter que... Aí que o amor tem que valer. Tem nada para amar, como você não tinha quando Jesus te amou. Mas você tem que adubar. Parece que morreu, não parece? Está tudo seco. Mas aguenta firme aí, minha linda. Perdoa. Revolve a terra em volta. Aduba. Amém. Ora. Molha com as suas lágrimas. Pede ao Senhor, Senhor, eu não consigo percorrer essa jornada sozinho, mas o Senhor pode me pegar pela mão e me ajudar a perdoar, a selar esse perdão. Eu já vi acontecer, eu sei que é possível. Quando o Senhor manda, Ele mesmo respalda. Amém. Amém. Olha, perdoe. É claro, perdoar não é fácil, mas também não foi fácil para Jesus não ter pecado algum e subir à cruz e ser sacrificado no seu lugar, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Então, é claro que não é fácil, mas Jesus deu o caminho. Agora, a Helena colocou, se houve arrependimento, perdoe. Se não houve arrependimento, perdoe. Mas as duas situações, evidentemente que são distintas. Então, se você liberou o perdão e houve o arrependimento, melhor, mais simples, mais fácil, mas não é algo que não deva mais, você não precise mais se preocupar. A pessoa, mesmo arrependida, ela precisa rever algumas coisas. Houve uma razão, houveram motivos que levaram até aquele adultério. Então isso precisa ser revisto e precisa se tomar cuidado para que não aconteça novamente. E é uma mesma situação qualquer que seja o pecado. Se uma pessoa, por exemplo, tem dificuldade com álcool e já chegou a sofrer pelo consumo excessivo, por alcoolismo, e essa pessoa foi restaurada, essa pessoa não pode brincar com isso. Ela não vai entrar num bar. Para que ela vai se expor ao risco de cair no mesmo problema? Então é necessário que as causas sejam avaliadas, para que a pessoa que cometeu o adultério não se coloque
em uma situação em que vai cometer de novo, em que vai correr o risco de ser tentado novamente. Isso tudo é com conversa. E a outra situação, você perdoou, mas não houve arrependimento. É uma situação mais difícil. E aí eu queria ler um texto da palavra que é específico para as mulheres, que está em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha que poder que existe na submissão da esposa ao marido. A palavra está dizendo que se você for submissa ao seu próprio marido, isso é poderoso para que, ainda que ele não siga o Senhor, ainda que ele não obedeça a palavra, ele vai ser ganho sem que você diga palavra alguma, mas simplesmente pelo seu proceder como esposa. Ora, se o seu procedimento como esposa é suficiente e capaz de ganhar a alma do seu marido, de fazer com que ele encontre o Senhor e passe a obedecer a palavra de Deus, se é suficiente para provocar isso nele, é claro que vai provocar nele arrependimento quando ele pisar na bola também. Então está aqui a receita dada pela palavra. É importante também a gente lembrar o seguinte, que nós fomos alcançados pelo perdão do Senhor. Então, como não perdoar? Como não perdoar? Agora, é difícil, principalmente no caso onde houve traição. Mas há cura, existe cura para um casamento que está passando por essa ferida. Existe cura. Então, se você passou por isso, está passando por isso, a sua sabedoria, a sua intercessão, a sua calma nesse momento de dor, a sua decisão de perdoar, não significa que você vai se colocar numa situação de ser abusada. Não significa que você vai se colocar numa situação em que o seu marido vai se sentir na liberdade de pegar todas e te trair, esfregar essas mulheres na sua cara. O Senhor é aquele que te defende. Mas eu quero te dizer, muitas vezes a gente joga tudo fora pensando que, dando chute num casamento que passou por essa dor, a gente está resolvendo o problema. Não está. Se você ainda é jovem, você vai se separar, você vai casar de novo, e outras feridas virão em outro casamento. Tem aquela historinha que fala assim, que o filho se separou da esposa de pouco tempo de casado e virou para o pai e falou: pai, por que eu não consegui um casamento feliz como o senhor conseguiu, meu pai? O senhor está fazendo 50 anos de casado com a minha mãe e eu não fiquei 7 casado com a minha mulher. E o pai vira para ele e fala: filho, é porque na minha geração, quando as coisas quebravam, a gente consertava. E a geração de vocês, quando as coisas quebram, vocês descartam e pegam uma nova. E a gente está levando isso para os nossos relacionamentos. A gente tem que ter disposição para consertar, gente. Quando há o adultério, quando há mentira, quando o outro frustra a sua expectativa, se envolve num negócio escuso, sem o seu conhecimento, e joga a família toda no buraco financeiro. São situações que o casamento passa, mas que você tem que tirar força do alto, do Senhor, e falar: não, nós vamos resolver, nós vamos consertar, nós vamos passar por essa tempestade. O que não me mata, me fortalece. Não deixa o diabo matar o seu casamento, deixa o Senhor fortalecer e tornar essa dor, transformar essa maldição em dupla honra, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos recebendo muitas perguntas. Mas, infelizmente, faltam 4 minutos para 7. Está na hora. É bom demais ouvi-los, né, queridas? E essa última pergunta diz assim: paz, amada. Quando meu marido me vê como sua mãe, sua irmã,
Somos companheiros. Temos um ótimo relacionamento. Ele é crente, mas sexualmente ele basicamente não me procura. Rapaz, você tinha que deixar essa aí por último. Olha, bom, definitivamente eu posso afirmar que ele precisa de você como esposa. Não seja mãe dele, não seja irmã, seja esposa, no pleno e amplo sentido da palavra, inclusive sexualmente. Nós não conhecemos esse casal, essa pessoa. Então, o porquê do comportamento dele dessa maneira é muito complicado, muito difícil, não temos como saber. Recentemente, nós ouvimos o testemunho de uma mulher já mais velha, muito mais experiente e com um casamento feliz e muito bem resolvido, que passou por essa situação. O marido não a desejava sexualmente como esperava-se que fosse. E ainda tinha uma situação peculiar. Ela tem um temperamento e tem, de maneira que a linguagem de amor dela é o toque físico. E como resolver essa situação? Me ajuda aí, Helena, como é que foi a experiência? Você lembra desse casal? Ela literalmente, ela falou, Senhor, se ele não... E ela ia buscar, ela conversava com ele. Eu não te correspondo, eu não te agrado, você não se sente atraído por mim? Ele falava assim, não, simplesmente eu não gosto de sexo igual você. Você quer sexo todo dia, para mim de vez em quando só tá bom. Às vezes o marido estava na roda de amigos e ele de alguma maneira se sentia livre, né, com liberdade para comentar e dizia, minha esposa quer sexo comigo todo dia. E os amigos falavam assim, uau, que bênção, cara, você é um privilegiado. E ela, a esposa ouvindo, pensando, eles não sabem de nada. E aí ela falou, Senhor, ela foi para o Senhor. Gente, o Senhor está interessado na nossa vida sexual, sabia? Foi Ele que criou o sexo. O diabo pegou, fez uma palhaçada, mas Deus fez o sexo de uma maneira saudável e criou a gente, que a mulher não é só para procriar, não. Hoje eu falei lá com as adolescentes que nós temos no nosso corpo um pequeno órgão que serve só para uma coisa, para a gente sentir alegria no sexo. Então Deus fez o sexo também para ser alegria para a mulher. Mas eu quero que vocês considerem uma coisa. Há o estereótipo cultural construído de que o homem quer todo dia, toda hora. E que a mulher nunca quer. Está sempre com dor de cabeça, papapá. Isso é mentira. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem mulheres que gostam muito de sexo. Querem sexo todo dia. Elas não são taradas. É só uma questão da peculiaridade dela. E tem homem, por que homem tem que querer todo dia? Porque ele é homem? Não, existem alguns homens que estão satisfeitos com sexo uma vez por semana, uma vez por mês. É verdade. É estranho para a gente? É estranho. Mas você tem que checar se ele gosta de estar com você. Esse era o problema desse marido. Ele falava, eu te amo, eu quero estar com você, eu não quero estar com outra mulher. Eu quero estar com você. Mas ele ficava satisfeito dos dois estarem juntos, dos dois dormirem juntos, só se aquentando e não fazendo outras coisas. Então, e aí, o que aconteceu? Ela começou a orar e falou, Deus, então eu preciso que o Senhor maneire o meu desejo. E ela falou, Helena, Deus maneirou o meu desejo. E o que aconteceu? Anos mais tarde, ele ficou diabético. E a diabetes o deixou impotente. Então ela falou, Deus precisava me forjar, porque Ele sabia o que estava por vir. Hoje nós temos um casamento muito feliz, somos muito amigos, fazemos tudo juntos, somos grudados, mas não precisamos mais de sexo. Nem eu sinto falta, nem ele sente falta, e a gente tem um casamento feliz. Amém. Agora, é lógico que nós não estamos profetizando que esse aqui vai ter alguma situação dessa, né? Mas é importante ressaltar que houve
uma solução para a questão antes de que a diabetes chegasse. E que essa solução, no caso desse casal que conhecemos, tinha a ver com o temperamento do marido. Pode ser essa situação. Então, de uma maneira prática, como que esse casal deve agir? Vamos investigar a razão. Tem a ver com temperamento? Tem a ver com um momento específico da vida dele? Como que era antes? Antes era normal? Era com maior frequência? Isso veio acontecendo agora? Ou sempre foi assim? Porque às vezes a coisa aconteceu a partir de um momento, de um fato. Então tem que ser investigado, tem que ser averiguado isso, porque às vezes é uma situação que não tem nada a ver com o casamento em si. É um fato que aconteceu com esse rapaz em algum momento da vida dele. Pode ter gerado um bloqueio nele. Um bloqueio. Né? E pode, inclusive, ser alguma coisa física. Hormonal. E aí cabe a ajuda e a busca de um médico, um profissional da área, que vai ajudar a orientar esse casal. Né? É isso.